Sejam todos bem-vindos a mais um programa EBD Online com a preciosa paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos de posse da lição de número 2, já iniciando aí esse último trimestre do nosso ano de 2023, e esta lição 2, que será ministrada no domingo 8 de outubro, trata das missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Estamos felizes pela sua participação no canal de nossa igreja presidida pelo pastor Roberto José dos Santos, e também felizes pela existência da nossa Escola Bíblica Dominical, com todos os seus líderes, professores e alunos espalhados em nossas centenas de congregações aqui no estado de Pernambuco. Nosso templo central em Abreu e Lima. Deus abençoe também os irmãos que nos acompanham de outros estados, de outras igrejas, que a bênção de Deus também recaia sobre a tua vida e que você seja um instrumento para o ensino das Sagradas Escrituras. A verdade prática diz que o amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. Queridos irmãos, missões não é algo do Novo Testamento, missões não é algo de Atos dos Apóstolos, né? Algumas pessoas pensam que missões só aparecem ali nos Evangelhos, ou mais precisamente no livro de Atos dos Apóstolos. É claro que se evidencia, se enfatiza ainda mais missões nesse contexto. Mas a Bíblia Sagrada toda revela missões. Missões já aparecem no Antigo Testamento, já em Gênesis. E esse trimestre nós vamos poder aprender isso, tá bem? Interessante mostrar na primeira parte da lição a natureza missionária de Deus. Deus é o maior exemplo de missionário, pois missões está fundamentado em amor. Amor pelas almas perdidas. Amor pelas vidas que perecem. E este amor é demonstrado inicialmente pelo Pai. O texto áureo das Escrituras, João 13,16, mostra que foi o amor de Deus que impulsionou o envio de Cristo ao mundo. E missões é enviar alguém para um grupo que não conhece ainda a Deus. Então, Cristo foi enviado a um mundo perdido. É claro que Cristo foi enviado inicialmente ali no contexto judaico para alcançar Israel, mas nós sabemos que o sangue de Cristo foi derramado por todos. Cristo não morreu por um grupo seleto, Cristo não morreu por um grupo étnico, mas por toda a humanidade. Uma evidência disso está, dentre tantas, na segunda epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 3 e no verso 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, isso em relação ao retorno de Cristo. Mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, olha que texto tremendo, que mostra que o desejo de Deus é que todos sejam salvos, todos sejam alcançados pelo sacrifício de Cristo. Não é isso, irmãos? Nós também vamos ver o apóstolo João nos ensinando que Cristo derramou o seu sangue por toda a humanidade. Na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 2. Ele, Cristo, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então é por isso que Deus é um exemplo máximo, é figura máxima de missão, porque Deus esteve e está sempre disponível a enviar, a sua bênção para todo aquele que crê. E isso através, é claro, da encarnação do Senhor Jesus Cristo, que não teve por vanglória ser Deus, mas tomou a forma de homem e, achado na forma de homem, foi obediente até a morte e morte de cruz, de maneira que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome acima de todo o nome. Então, quando nós falamos de missões, nós vamos ver que Deus é a figura central e exemplar que nos inspira a fazer missões. Só que nós temos que deixar claro, evidentemente, que a maneira que Deus aborda no Antigo Testamento o contexto missionário é diferente do Novo Testamento, e nós teremos duas lições, que são as próximas, para justamente delinear as singularidades de missões em cada aliança. Mas, queridos, quando nós falamos da natureza missionária de Deus, nós vamos remontar lá a Abraão.
Começa com Abraão esse chamamento de Deus a uma obediência que é demonstrada pela fé. E baseado na obediência demonstrada na fé, o homem recebe a bênção de Deus. Nós temos textos bíblicos que comprovam que a aliança que Deus fez com Abraão foi uma aliança incondicional, sim, uma aliança que partia do próprio Deus, né, e não dependia do homem, mas para que fosse executada foi necessária uma atitude de fé. Tão somente, não foi baseado em obras, não foi baseado em uma contrapartida de Abraão, mas foi necessário uma atitude de fé para que esta aliança abraâmica, uma aliança incondicional, pudesse basear todas as demais alianças de Deus ao longo da história. E é interessante que isso é muito bem explicado no Novo Testamento pelo apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Gálatas, mais precisamente o capítulo 3. E no versículo de número 6, ele nos diz assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Então Deus chama Abraão e diz: se responderes ao meu chamado com a fé obediente, a bênção que estará sobre ti também será disseminada, distribuída em todas as nações da terra. Não que a bênção esteja em Abraão, a bênção está em Deus, mas foi a atitude de fé de Abraão que tornou disponível para as demais nações a bênção do Senhor. Então, não há uma visão exclusivista, privilegiada da parte de Deus para um povo. Muitas pessoas dizem assim: por que foi que Deus escolheu só Israel? Muito cuidado, Deus não escolheu apenas Israel. Deus escolheu distribuir a sua bênção para todas as nações. Agora, Israel foi o instrumento, o canal. E aí, Deus leva, numa analogia assim bem rasteira, a água para todas as pessoas. Mas precisa de uma encanação. E a encanação não pode se considerar privilegiada de dizer: eu tenho a água correndo em mim. Sim, mas a água ali passa, e ela tem um destino, e o destino são as casas, digamos assim. Então Israel é este cano de Deus, é esta encanação de Deus que permite que a bênção do Senhor seja distribuída às demais nações. E já no Antigo Testamento, nós temos diversos textos que comprovam que o desejo de Deus é abençoar todas as nações. Vamos ao Salmo 67, nós vamos observar isso de maneira claríssima, um salmo anônimo. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Olha que oração linda. Um povo que quer ser abençoado para que através da bênção de Deus na sua vida, as demais nações reconheçam a bênção de Deus. Então, não é ser abençoado para atingir um status privilegiado de dizer: eu tenho e vocês não. Eu sou e vocês não são. Não, mas é se tornar um exemplo, uma referência que atrai a atenção dos demais povos incrédulos e os aproxima de Deus, tornando-os também alvos da bênção de Deus. Por isso que no verso 3 há uma oração, um convite: louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Então é um relacionamento de um povo que se aproxima para adorar a Deus e um povo que por Deus será governado. Deus como o governante de todas as nações. E o verso 5, mais uma vez, conclama o louvor mundial. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará e todas as extremidades da terra
o temerão. Então este é o alvo missionário de Deus. Através de Abraão, ele dissemina a bênção para Israel e através de Israel, Deus espalha a bênção por toda a terra. Então, esse ato de fé de Abraão é um ato de fé que também será exigido na nova aliança dos gentios. O que é que disponibiliza a maior bênção de Deus para o homem, que é a salvação? A fé. Nós sabemos que a fé é quem torna o homem justificado diante de Deus e apto a receber a bênção da salvação. Então, na nova aliança, nós aprendemos que a fé, evidentemente, salvífica, nos disponibiliza o dom de Deus. E o apóstolo Paulo, mais uma vez, é usado por Deus para nos ensinar isso e deixar como importante base da doutrina da salvação para a igreja. Em Efésios 2:8, nos é dado essa explicação. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, a fé, respondendo ao chamado da salvação, disponibiliza aí as bênçãos de Deus sobre a vida de quem obedece a esse chamado. Então, a natureza de missão vem do próprio Deus, porque não é Abraão, não é Israel, não é a igreja que disponibiliza a salvação para ninguém, de maneira alguma. Essa disponibilização é do próprio Deus, que chama o homem a obedecê-lo pela fé a esse chamado. E obedecendo a esse chamado com fé, o homem desfrutará da bênção de Deus. Então, não é que Deus escolhe um grupo específico para ser o alvo da bênção. Não. Deus escolhe um grupo para ser o canal da bênção. E através deste grupo, a bênção de Deus está disponível para todos. Na antiga aliança, isso começa com Abraão e passa por Israel, embora Israel falhe, infelizmente, devido à apostasia, devido à prostituição cultural, Israel vai falhar neste propósito de ser uma nação para apresentar o aspecto remidor de Deus ao mundo. E aí, na nova aliança, Deus entrega esta missão, uma nova confiança, a quem? A igreja. Então, a igreja não pode falhar em ser este grupo que apresenta o aspecto remidor de Deus. Através da igreja, a bênção da salvação vai sendo propagada e disponibilizada para o mundo em Cristo Jesus. Tá bem, irmãos? Então, essa primeira porção que nós trazemos de contribuição fica para os irmãos para esclarecer essa natureza de Deus e como isso, esse caráter missionário de Deus vai sendo construído e revelado ao longo das Escrituras. Bem, queridos, vamos dando continuidade a algumas reflexões sobre esta lição 2. Outro aspecto que eu queria destacar aqui é esse desejo de Deus de resgatar, de remir, de livrar alguém da condenação. Isso é muito evidente lá no Antigo Testamento e também é evidente na Nova Aliança. Já lá no Antigo Testamento, por exemplo, em Êxodo, capítulo 6, ali quando Deus quer livrar Israel da mão do Egito, no versículo 6, o Senhor diz assim: eu vos livrarei da sua servidão e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. Livrar o povo da escravidão egípcia. Então, é desejo de Deus resgatar, remir o seu povo da escravidão. No Antigo Testamento, essa escravidão a Faraó, na Nova Aliança, é a escravidão ao pecado. Então Deus não deixa, não é desejo de Deus ser insensível ao sofrimento do homem e à sua escravização. Deus, evidentemente, é sensível a isso e quer dar ao homem, disponibilizar ao homem um resgate, evidentemente. E isso fica disponibilizado através do sacrifício de Cristo. Todos aqueles sacrifícios do Antigo Testamento, o resgate dos escravos, resgate dos estrangeiros, resgate de animais, apontam para o maior resgate da história, que é o resgate das nossas almas. Deus retira-nos do poderio do adversário, do inimigo, e agora nos torna a propriedade dele, como ele desejou com Israel. Esse povo será minha propriedade peculiar. E aí Pedro diz agora na Nova Aliança que a igreja é o povo adquirido.
é a nação santa, é o sacerdócio real, é a geração eleita. Então, o Senhor se apropria de nós através do sangue, ele nos adquire, nos compra não para ser servos, não para ser escravos, mas agora para ser filhos, para ser amigos, para ser herdeiros, não é isso? Então, este propósito de Deus, propósito missionário, de disponibilizar ao homem o seu amor para, evidentemente, o homem responder com fé e assim ser resgatado e ser liberto do mal. E aí há um texto bíblico que vai demonstrar isso de uma maneira muito clara, que é Efésios 1, capítulo 1, versículos 3 ao 14. Os teólogos dizem que isso aqui é uma espécie de cântico e Paulo escreveu este cântico aí e tem um refrão triplo que aparece e demonstra aí o plano de Deus para resgatar a humanidade. Nós temos aí 3 conjuntos de bênçãos de Deus operadas ao longo do tempo por cada um dos representantes da Trindade. No versículo 4 aparece aí a primeira bênção, onde nós estamos observando que, na verdade, o versículo 3, né, apresenta o Pai, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e no verso 4 nos diz que nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Então, observe que a primeira bênção que nós recebemos é a bênção que o Pai opera em nós, a bênção da eleição, da escolha. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Então, esta é a primeira grande bênção, e tudo isso movido, claro, pelo amor de Deus. A segunda bênção nós vamos ter aí no verso 7, quando diz que em Jesus nós temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas. Então esse resgate, né, que o Filho opera, ele nos resgata do pecado para a santidade, para a salvação. Esta bênção é a bênção presente que o Filho está operando em nós através das várias etapas da salvação: regeneração, justificação, santificação. E por fim, e não menos importante, a terceira bênção aparece aí no verso de número 13, quando diz que com o Espírito nós fomos selados, né? Selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança. E aí essa terceira bênção, o Espírito Santo operará em nós no futuro, é a bênção da glorificação. Então, Pai, Filho e Espírito, todos envolvidos nessa grande bênção da salvação. No passado, Deus nos escolhe, no presente, o Filho nos resgata e no futuro, o Espírito nos glorifica. Mas qual é o objetivo de tudo isso? É o refrão deste cântico de Paulo, que aparece no verso 6, no verso 12 e no verso 14. Para louvor e glória da sua graça, com o fim de sermos para louvor da sua glória, e o verso 14, para louvor da sua glória. Então aqui nós temos os 2 alvos de missão, os 2 alvos da natureza missionária de Deus, os 2 propósitos de Deus para o homem. E nós temos um alvo imediato e um alvo definitivo. O alvo imediato seria a redenção. O objetivo urgente de Deus é redimir o homem, é resgatar o homem. Missões é isso, é levar ao homem uma boa notícia de que ele está escravizado pelo pecado, mas pode ser resgatado pelo Filho, através do sangue, a qualquer momento, basta obedecer a esse chamado com fé. Então, o alvo imediato e urgente de Deus é resgatar a humanidade, é a redenção. Mas o alvo definitivo de Deus é transformar o homem novamente em um instrumento para a sua glória. Deus nos fez para a sua glória. O pecado destruiu. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas o pecado borrou esse reflexo que nós temos da glória de Deus, né? Essa glória de Deus que nós transmitimos através dos aspectos éticos, morais e espirituais. Então o pecado, ele borra, ele bagunça esse reflexo. E aí, através da redenção, através do sangue de Jesus, né, da salvação, Deus nos devolve esta capacidade de refletir a glória dele no mundo. Então, o alvo definitivo de missões é fazer com que a humanidade volte a ser um instrumento que reflete a glória de Deus, né? É por isso que pessoas não redimidas não podem refletir
a glória de Deus. Pessoas que estão em pecado não conseguem transmitir a glória de Deus. Elas podem ter muitos talentos, podem ser intelectuais, podem ser habilidosas, podem ser generosas, né? Filantrópicas, pessoas aí que não confessam a Cristo como Salvador, mas doam grandes somas de dinheiro e ajudam comunidades, né? Pessoas que não cometem crimes, são pessoas bondosas, benquistas pela sociedade. Aí você vai dizer assim, olha, ela não é cristã, mas ela está contribuindo para o bem-estar social, ela não faz nenhuma maldade. Mas lá no fundo, as motivações com as quais a pessoa faz aquilo não é para a glória de Deus. Né? As pessoas fazem aquilo por desencargo de consciência, as pessoas fazem aquilo por um senso de responsabilidade, no sentido de ser puramente um ato social. As pessoas fazem aquilo para angariar uma boa imagem sua, né? De ganhar um aplauso, uma menção honrosa da sociedade, e aí isso se torna uma motivação mesquinha, egoísta. Pois aí eu estou pensando na minha imagem, e aí nós vamos observar lá no fundo que o homem não redimido, ele não pode contribuir para reflexo da glória de Deus. As suas ações, as suas intenções não terminam em buscar a glorificação de Deus. Então, o homem precisa ser redimido, regenerado, transformado, para poder voltar a refletir a glória de Deus. Aí, o que este homem, homem que eu falo, ser humano de maneira geral, fizer, de fato, ele entende agora que o que faz é para a glória de Deus. Então, se ele canta bem, prega bem, se ele faz doações de dinheiro, se ele faz doações de propriedades, se ele faz uma ação social, qualquer coisa que ele faz, dos seus dons, dos seus talentos, dos seus bens, ele sabe que tudo aquilo está fazendo pela graça, porque de si não tem nada, se Deus não lhe der, e ele busca fazer tudo aquilo para que no fim a glória seja não sua, mas de Deus. Então, a igreja precisa trabalhar para, como alvo imediato, buscar levar às pessoas o resgate, a remissão, a redenção que há em Cristo, e como alvo definitivo, promover nas pessoas um senso de se tornarem instrumentos da glória de Deus. Infelizmente, há pessoas que foram redimidas, mas perderam no caminho e pararam de contribuir para o reflexo da glória de Deus na sua vida. Mas a igreja, ela não pode desistir e nem pode parar, pois estes são os alvos imediatos e definitivos de missões. O nosso compromisso é glorificar ao Pai em todo o nosso modo de viver. E aí aquela comunhão que Deus tinha com o homem no Éden, que foi quebrada com o pecado, ela vai sendo restaurada através do Espírito Santo. Então, queridos irmãos, a igreja, ela tem esse compromisso, evidentemente, que é o próprio Pai que nos confia de, como igreja, nós apresentarmos, o cumprimento, como diz aqui o comentarista da lição, divino da promessa dada a Abraão de abençoar todas as famílias na terra. E aí, evidentemente, não é só levar a bênção de Deus, mas, sobretudo, o Deus da bênção. E aí, como diz a conclusão da lição, a natureza missionária de Deus está presente desde o início da Bíblia. Através de uma família, Deus projetou a salvação para toda a humanidade, tudo isso fundamentado no seu amor. E é este amor que estimula a Igreja de Cristo a levar a obra missionária a sério até que o Senhor Jesus volte. Lembrando que, como disse Paulo escrevendo a Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 2 e o versículo 4, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Não podemos parar, o chamado é urgente, há muitos ainda precisando ouvir, porque é desejo de Deus que todos sejam salvos, porque Deus é amor e o seu amor é derramado por toda a humanidade. Que Deus nos abençoe. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós
transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. A contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.